Seja bem-vindo de novo. Agora eu quero falar com vocês um pouco da nossa história, o que aconteceu nas décadas de 80, 90 e também nos anos 2000. 1984, que foi o ano do nosso nascimento, foi um ano emblemático. Um ano em que nós estávamos vivendo os estertores do regime militar e também os grandes movimentos de massa que tomavam conta das ruas no Brasil, pedindo eleições diretas. Alguns dessas figuras que hoje estão aí na política brasileira naquele tempo já faziam seus movimentos e as suas reivindicações, bem como tentavam aglutinar o maior número possível de seguidores. 1984 também é o título de um livro bastante emblemático do escritor George Orwell, que retratava exatamente o perigo de nós sairmos de um regime ditatorial para um regime totalitário. E isso incomodava muito. Naquele tempo eu era estudante e participava muito das lutas estudantis que espalhava-se pelo Brasil todo, como o movimento das diretas já, e que depois resultou na eleição indireta do Tancredo Neves, e que infelizmente ele não pôde assumir. E nós tivemos depois o primeiro plano econômico assim para estabilizar a inflação. Alguns da minha geração ainda se lembram que em 1986 o Brasil vivia uma escalada inflacionária sem precedentes. E Sarney, que herdou o governo de Tancredo Neves, resolveu implementar um dos planos mais mirabolantes que os economistas já conceberam. O economista concebe tudo quanto é tipo de plano, mas esse simplesmente fugia de toda e qualquer escrita. O plano cruzado. O plano cruzado prometia estabilizar a inflação por força, né? E numa economia capitalista, nós sabemos muito bem que os preços são influenciados diretamente pela oferta e demanda. Se você tem oferta de produtos, você tem preço baixo. Se você tem muita demanda, certamente você terá o realinhamento dos preços, como acontecia naquele tempo. Naquele tempo nós convivíamos com uma coisa chamada overnight, ou seja, o dinheiro não podia dormir quieto no banco todas as noites. Você tinha que aplicar todos os dias o seu dinheiro, sob pena de você perder 2 ou 3% numa única noite. Outra coisa também muito importante naquela época em que a gente vivia, era que quando você ia pagar uma duplicata no final do mês, ela valia 20 a 30% menos do que o valor de face que você comprou. Isso corroído pela inflação. Os jovens, naturalmente, não se lembram disso. Depois de 1986, nós tivemos vários outros planos mirabolantes. Tivemos o plano Bresser, o plano Verão e assim por diante, que foi levando a economia cada vez mais para uma inflação sem precedentes. Isso resultou novamente na eleição de um presidente totalmente fora da curva, daquilo que nós imaginávamos para o Brasil, que foi o Fernando Collor, e novamente uma economista fora da caixa veio com um plano ainda mais mirabolante, que visava derrotar a inflação com um tiro só. E quem não tivesse culhão roxo naquela época não suportava a economia como ela estava, como ele dizia. Fernando Collor foi deposto e em seu lugar assumiu Itamar Franco, que era o vice, e trouxe com ele uma pessoa que veio fazer muito pela economia, que foi o FHC, que na época era seu ministro da Fazenda. O FHC implementou o Plano Real. E a partir daí nós tivemos uma estabilidade na moeda, a inflação começou a declinar e nós tivemos assim talvez os anos mais estáveis da economia brasileira, que foram os anos 90, né, de 94 até os anos 2000, e em que a inflação ficou bastante comportada e você tinha um cenário melhor para fazer seus investimentos, seu planejamento. Depois, em 2002, nós tivemos novamente uma nova crise, quando da eleição do ex-presidente Lula,
em que novamente o dólar teve uma abrupta desvalorização, o real teve uma abrupta desvalorização, e com isso, novamente, o fantasma da inflação, o fantasma da instabilidade bateu a nossa porta novamente, mas felizmente foi passageiro, o mercado assimilou bem a eleição do Lula, e nos anos seguintes nós tivemos anos também de estabilidade, porque ao contrário daquilo que muita gente imaginava, Lula não rezou na cartilha do PT, mas sim na cartilha da social-democracia, praticamente, né? Que era o que FHC implementou nos anos em que foi presidente. Lula seguiu com uma equipe econômica no mesmo nível, inclusive agora o atual ministro da Economia era, na época, o presidente do Banco Central, e isso pôde fazer com que a inflação também continuasse bastante comportada, e com isso o país experimentou talvez os seus melhores anos de crescimento, justamente surfando na onda das commodities. O Brasil, como é um grande produtor de commodities, produz muito minério de ferro, que valorizou bastante lá fora, soja, milho, e tudo isso fez com que a economia brasileira tivesse uma forte expansão, né? E melhorou também a renda do brasileiro. E eu não diria que isso é consequência do governo Lula, isso é consequência do que foi plantado nos anos de estabilidade imediatamente anterior e que ele surfou essa onda. Mas como tudo que é bom dura pouco, né, nós tivemos também depois o declínio dessa política e aconteceu o que está acontecendo agora, que nós vamos falar. Nesse período vale a pena recordar que nós tivemos também uma mudança muito forte na tecnologia que nós utilizávamos nas empresas. Naquela época, no começo dos anos 80, quando nós começamos com a nossa empresa, ainda não existia computadores, não existiam internet, não existia tampouco todo esse aparato tecnológico que hoje auxilia muito nas empresas. Os sistemas eram muitas vezes muito rudimentares, né? E a gente sofria muito com isso porque tudo tinha que ser feito na mão. Nós ainda, na época, nós tínhamos o tal do Cardex, que era que controlava estoque, para mandar uma encomenda para São Paulo. Muitas empresas tinham que ir no posto de telefone, muitas vezes, ou então aquelas mais sofisticadas, tinha o Telex, quem não se lembra do Telex, né, que você gravava todo o texto como um tipo de uma máquina de escrever, depois passava numa fita, e essa fita era retransmitida de uma forma totalmente rudimentar, perto da velocidade dos bytes que nós temos hoje com a internet, com o WhatsApp e outros meios mais de comunicação. Mas a partir do final da década de 80, começou a entrar os primeiros computadores. Já na década de 90, no início da década de 90, nossa empresa mesmo, a nossa rede, começou a introduzir os computadores. E a partir daí a tecnologia foi aumentando, foi crescendo de uma forma que as empresas passaram a ter programas mais efetivos para realizar as suas tarefas fiscais, suas tarefas de vendas, os programas de gestão comercial que nós começamos a implantar. A estabilidade do início dos anos 2000 nos deu uma falsa impressão de prosperidade. Nos trouxe essa falsa impressão. Isso porque no final da década, em 2009, a economia brasileira começou a derivar para aquilo que nós temíamos. Com a saída dessa equipe econômica liderada pelo atual ministro da Fazenda, uma nova ideia começou a surgir dentro do governo de então, que é a chamada nova matriz econômica. Essa nova matriz econômica é responsável por tudo que está acontecendo de ruim hoje na economia brasileira. Isso porque ela subverteu a ordem das coisas. Ou seja, para você ter equilíbrio fiscal, você não pode gastar mais do que arrecada. Isso é uma coisa que todo empresário sabe, toda dona de casa sabe. Mas aquela nova matriz econômica não entende dessa forma. Aqueles economistas que estavam, então, liderando já no final do governo Lula, início do governo Dilma, não entendia que a nova matriz econômica era responsável pela escalada do aumento do déficit público e, consequentemente, a perda de controle da economia. Isso tudo veio afetar demais as empresas. E
em 2009, final de 2008 para 2009, aconteceu aquilo que o Taleb chama de um cisne negro. Nós tivemos a crise do subprime nos Estados Unidos, com a quebra dos bancos de financiamento de moradias nos Estados Unidos, e jogou o mundo todo num turbilhão, num buraco negro, vamos dizer assim, em que a crise do crédito fez com que todo o mercado entrasse em pânico. As bolsas de valores se desvalorizaram muito no primeiro momento, o dólar teve uma escalada bastante abrupta, mas aqui no Brasil um certo presidente disse que nós estávamos vivendo apenas uma marolinha, né? E subestimando as forças do mercado, subestimando exatamente que aquela marolinha que ele estava dizendo podia se transformar numa tsunami, levando o país, agora que nós estamos vivendo 3 anos seguidos, uma das piores recessões que esse país já enfrentou na sua história. E como isso afetou, de modo geral, as empresas do nosso ramo? A escalada tributária fez com que muitas empresas não tivessem mais condições de operar, né? Nós temos hoje aí uma quantidade enorme de empresas que estão inadimplentes, que não suportam mais pagar seus compromissos, justamente porque tem que cumprir os compromissos tributários de uma forma absurda, né? E de que forma toda essa agitação na economia, toda essa mudança na economia prejudicaram as nossas empresas? Quando você tem que deslocar uma grande quantidade de dinheiro para pagar compromissos tributários, como acontece hoje, um aumento agressivo na carga tributária, falta dinheiro, obviamente, para investimentos, né? Somente os políticos e os economistas não entendem dessa forma, porque quando você tem que pagar quase 40% do que você arrecada, do que você vende para o governo, falta, obviamente, dinheiro para você cumprir os seus compromissos e assim fazer com que a sua empresa se desenvolva, gere emprego, gere renda e esse círculo virtuoso passa a tomar conta da economia. A recessão muito se deve a isso também, né? Quando você não tem dinheiro para sequer cumprir os compromissos que você é obrigado, você tem que cortar de algum lado. E você corta onde? Você corta empregos, você corta despesas, você corta investimentos. Dessa forma, eu vejo assim que muitos empreendedores do nosso ramo, né, muitas pessoas que hoje lutam nesse Brasil, no nosso segmento, entraram meio que num túnel, né? Eu sempre também, como se tivesse ido para um lugar distante, né? E não conseguem voltar. Por quê? Estão tão isolados no seu negócio, estão tão cuidando do seu próprio negócio, que não tem tempo, muitas vezes, de enxergar o que está acontecendo lá fora, tá? Eu faço sempre uma analogia com um livro muito emblemático, muito interessante, que é o livro do Buzzati, que diz que é o deserto dos tártaros. Esse livro, ele mostra um tenente que foi designado para combater num forte isolado, e no primeiro momento ele gostou de ir para lá, porque ele ia ser glorificado numa possível batalha, mas que infelizmente essa batalha nunca aconteceu, e depois de 30 anos ele já estava velho e viu que não conseguia sair mais do deserto. As nossas empresas, muitas delas estão dessa forma, elas se encontram hoje presas nesse deserto, e de alguma forma nós precisamos fazer com que isso saia. E de que forma nós podemos fazer? Buscando alternativas, buscando ideias, buscando novas formas de fazer negócios. Dentro desse contexto é que eu acho que cresce a importância da RedeGran. Um projeto, uma ideia que surgiu justamente para fazer frente, para ser resiliente, para ser resistente diante de tantas adversidades que agora a economia está passando. E é justamente isso que eu faço questão de trazer para você nos próximos vídeos. Se você gostou, curta e compartilhe, e veja o próximo episódio.